Agora, meu amigo, vamos para... Cuidado, viu, gente? O vídeo anterior falava sobre two variances. Esse aqui, o nome é two variances Brown Forsyth. Eu não sei como é que pronuncia isso não, gente. Então, isso aqui é outro teste. E onde é? Por que ele tem dois testes e não apenas um? Porque se você vê o asterisco aqui, ele está dizendo o quê? Eu posso trabalhar com dados não normais para fazer análise do padrão. Enquanto que na média eu não tenho nenhum, olha, tem que ser dados normais em todos os casos, com aquela questão do ANOVA, né, se é residual ou não, né, se o foco é no residual. Mas um desvio padrão, eu tenho o quê? Eu tenho o Brown Forsyth, que posso utilizar tanto para duas amostras como mais do que duas. Tá legal? Então, essa é uma formação a mais que nós temos. Mas é amostra com amostra. Só que agora eu não preciso estar preocupado se os dados são normais ou não. Legal? Show de bola! Normalidade de dados. Os dados não devem, né, gente? Os dados podem não seguir uma distribuição normal, tá? Então, os dados podem não seguir uma distribuição normal. E independência das observações, as observações devem ser independentes da mesma forma. Exercício, gente. Desejo saber se as variâncias dos produtos A e B são estaticamente iguais. Vamos pegar agora o arquivo to variâncias. O nome do arquivo é to variâncias BF, gente. Vamos lá? Vamos lá, gente. Cadê? A gente vai aqui, análise inferencial, análise de variância. Tá aqui agora, olha. To variâncias Brown Forsyth. Forsyth. Eu não sei pronunciar isso, gente. Tem que descobrir. Agora a gente vai para dois variâncias BF, que é o que está escrito na apresentação. E nós temos dados A e dados B. Vou escolher aqui A e B. E vou rodar o teste, gente. Teste Brown-Forsyth para igualdade de variâncias. H0, as variâncias de dados A e B são iguais. E H1, as variâncias dos dados A e B são diferentes. Calculou a variância para A, calculou a variância para B. Olha aqui que legal, gente. Por que eu fiz o teste de normalidade nele? Me diga. Você sabe por quê? Você acabou de dizer, Israel, que não precisa. Mas por que você fez o teste? Eu fiz o teste porque, gente, eu pedi para o código fazer o teste. Eu pedi, né? Eu coloquei no código para fazer o teste, porque se os dois dados fossem iguais, aí eu ia dizer, meu amigo, não faça o teste para dados não normais. Faça o teste de variâncias convencional. Por quê, gente? Olha, isso é regra, tá? Regra geral. Os dados de média são muito mais robustos do que os dados de mediana. E os dados para dados amostrais são muito mais robustos do que para dados não amostrais. Dados normais, desculpa. De novo. Vamos lá, gente. No geral, a análise de média é muito mais robusto, mais preciso do que a análise de mediana. Essa é uma regra. Segunda regra, as análises para dados normais geralmente são mais fortes, mais robustos, mais precisos do que para dados não normais. Essa é uma regra geral. Então, sempre direcione para dados normais e média. Sempre que puder. Ok? Então, por isso que eu coloquei o teste. Porque se ele fizesse o teste e desse os dois normais, ele ia dizer, recomendo que você faça o teste de variância. E não o teste que você usa como não normal. Aí ele fez esse teste aqui. Tá? Deu p-value pequenininho. Por que deu não normal, gente? Eu já estou vendo aqui no boxplot, né, gente? Olha a quantidade de outlier que a gente tem aqui. Tá vendo como o outlier esconde as coisas, gente? Eu consigo ver no boxplot, mas quando eu jogo como coluna, né, ele não mostra. Tá legal? Então, é outra coisa legal também do outlier, né, de você detectar no boxplot. Então, gente, o p-value deu pequeno, o que eu faço? Rejeito a hipótese conservadora. Rejeitamos a hipótese conservadora, logo a diferença estatisticamente significativa entre as variâncias. É a mesma, né? Ok? Ok, pessoal? Show de bola.
Muito obrigado. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.